Boa noite, meu nome é Silvio. Eu vou apresentar o nosso projeto, que é um simulador de bar utilizando threads. O projeto foi desenvolvido por mim, pelo Eric Ítalo, Juan Nassif, Richard Barbosa, Silvio Ferreira, eu e Vitor Romano. Eu vou apresentar um pouco do código e depois fazer uma simulação do bar funcionando. A gente tem algumas constantes que é para facilitar na manutenção do código, algumas estruturas e enums que é para auxiliar no funcionamento do programa, algumas variáveis globais também que são necessárias para o funcionamento. A gente tem mutex para controlar a fila de pedidos, os pedidos que são prontos no encerramento do programa. A gente tem condições de fila cheia, fila vazia e fila encerrada, que é também para auxiliar no funcionamento, no encerramento do programa. Algumas funções auxiliares para fazer print screen do pedido feito, para gerar uma bebida aleatória. A gente tem também uma função que ela não chega a ser uma thread, mas ela usa o mutex para verificar se os pedidos estão sendo aceitos ou não, para poder colocar os pedidos nas filas. E uma função auxiliar para gerar os drinks. E partindo para a parte das threads, que é a parte mais importante do trabalho, a gente tem uma thread cliente, que é uma abstração de vários clientes. Na verdade, ela continua gerando vários pedidos aleatórios e colocando na fila, e enquanto a fila não estiver cheia ou encerrada, a gente tem o bartender, que é o principal. Ele tem algumas condições. Ele só pode preparar um drink se não tiver nenhum bartender usando a bancada. Ele só pode colocar um drink na bancada de drinks prontos se não tiver 3 drinks lá, esperando o garçom retirar. Após produzir uma quantidade de drinks, que nesse caso na simulação foi determinado como 8, ele encerra seu expediente, que é pra gente poder ter um encerramento do bar. E basicamente do bartender é isso. Ele também ele auxilia na manutenção da fila. Ele notifica que quando a fila está muito cheia, a gente para de receber pedidos para dar tempo do bartender produzir os drinks. Quando a fila está esvaziando, ele faz a notificação, e quando ela chega num limite aceitável, ele também libera a fila novamente para os clientes poderem voltar a fazer pedido. Temos também a variável bartender reserva. Eventualmente, todos os bartenders vão servir 8 drinks ou o valor que a gente determinar e vão parar de trabalhar. Mas isso não quer dizer que a fila esteja vazia. Então a gente usa um bartender reserva para finalizar o expediente da simulação e lidar com os pedidos que ainda estão na fila. A gente tem a thread garçom, que basicamente o principal ponto dela é liberar a bancada para os bartenders poderem continuar trabalhando. E no meio a gente tem a inicialização de todas as threads que são necessárias para o programa rodar. A interação das threads é basicamente o que dá para entender pelo código. Então eu vou fazer uma simulação para a gente poder acompanhar. O bar abre, os clientes começam a notificar vários pedidos, os bartenders começam a retirar pedidos da fila, eles notificam que for retirado, notificam o tamanho da fila no momento. A cada 5 drinks que os bartenders produzem, eles têm um tempo de descanso, que é um pouco para deixar a simulação mais real, mas também um pouco para a fila poder encher. Não é legal quando a fila enche rápido demais, porque aí uma thread para de funcionar e as outras continuam, mas também não é legal se a fila nunca enche, porque a gente não vê o funcionamento da fila travando. Quando o bartender atinge uma quantidade de drinks, aqui no caso 8, ele encerra o expediente. A gente pode ver outro bartender descansando depois de ter produzido 5 drinks. Quando a fila está cheia, a gente não aceita mais nenhum pedido. Agora, fazendo uma simulação do programa rodando. Aqui a gente pode ver a thread interagindo. Os clientes começam a gerar vários pedidos e os bartenders começam a retirar. Cada bartender só pode preparar um pedido, retirar um pedido quando o outro já terminou de retirar, a fila já está liberada. Os bartenders não podem produzir mais do que 3 pedidos, a bancada fica bloqueada. Então, quando um bartender prepara um drink e tenta colocar na bancada e tem mais de 3 drinks lá, eles aguardam a fila terminar. A gente pode ver, a gente colocou 6 na simulação para facilitar. Quando o bartender atinge 6 drinks, ele encerra o expediente. E quando os 3 bartenders encerram o expediente, a gente pode alterar esse número de bartenders também. Quando os 3 encerram o expediente, o bartender reserva em ação para terminar os pedidos que estão na fila. Ele retira os pedidos da fila. Também anteriormente, às vezes não anteriormente, porque as threads estão rodando simultaneamente, dá um aviso que a fila foi encerrada porque os bartenders já deixaram de trabalhar. Quando o reserva termina de entregar os pedidos que estavam na fila, o expediente é encerrado e o bar é fechado.